Pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Jesse e nós vamos abordar na aula de hoje o tema que se refere a grandezas diretamente proporcionais. Eu desenhei uma tabela e nessa tabela eu deixei alguns dados para ilustrar a situação. Por exemplo, você pode pensar que aqui nessa primeira linha eu tenho a quantidade em litros de combustível que eu vou comprar e na segunda linha, os respectivos gastos em reais. Então, por exemplo, o que está escrito na tabela é que para 1 litro de combustível eu vou gastar R$3. É natural eu pensar no nosso dia a dia de que se eu comprar então 2 litros, eu vou gastar o dobro do que eu gastei com 1, ou seja, 2 vezes 3, R$6. Tudo bem, então, olha só, eu já posso ir preenchendo essa tabela. Mas e se eu tiver 3 litros? Se eu comprar 3 litros de combustível, quanto eu vou gastar? 3 litros de combustível, eles correspondem ao triplo de 1 litro. Logo, o preço deles vai ser o triplo de 3, que equivale a R$9. Por outro lado, e se eu tiver R$15 gastos com combustível, quantos litros eu comprei? Eu posso pensar simplesmente que cada litro custa R$3. Então, quantos desses R$3 eu tenho aqui dentro desse 15? Ou seja, quando eu dividir 15 por 3, eu obtenho 5. 3 vezes 5, 15, para 15 nada. Então eu tenho 5 litros de combustível comprados. Quando a gente constrói uma tabela desse jeito, nós estamos já usando o conceito de grandezas diretamente proporcionais. Você repara que quando eu multipliquei esse valor por 2, eu obtive essa quantidade em litros, mas automaticamente o preço foi multiplicado por 2. Se você precisar, por exemplo, de 10 litros de combustível, basta multiplicar esse aqui por 5 e você vai ter 10. Mas então o preço vai ser esse valor que é 6 multiplicado por 5. 6 vezes 5, 30. Mas tudo bem. E se eu quisesse calcular a partir desse? 1 litro de combustível custa R$3. Então, se eu quiser comprar 10, eu vou gastar 10 vezes mais. 10 vezes 3, 30. E esse comportamento é típico de grandezas diretamente proporcionais e muitas vezes está presente no nosso dia a dia. No entanto, a gente pode usar um teste para definir quando duas grandezas são diretamente proporcionais, que é bem simples, uma vez que nem sempre nós teremos grandezas tão familiares assim. Qual que é esse teste então? Basta você fazer a razão entre o gasto e a quantidade em litros correspondente. Se eu dividir 3 por 1, eu sei que 3 dividido por 1 dá 3. E agora eu vou fazer esse mesmo cálculo para todos os outros valores da tabela. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, quanto que dá mesmo? 6 dividido por 2 dá 3. Essas razões são iguais. E 9 dividido por 3? 9 dividido por 3 também é 3. Opa, igualdade continua valendo. E para a última coluna, exceto essa genérica aqui, 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 dá 3 também. Puxa, então, para todas essas colunas, quando eu divido o gasto pelas respectivas quantidades em litro de combustível, eu obtenho sempre o mesmo valor, que é 3. Quando isso ocorre, as grandezas são chamadas diretamente proporcionais. E esse 3 aqui é chamado constante de proporcionalidade. Agora, note que eu deixei essa coluna genérica para a gente fazer um raciocíniozinho a mais. A gente vai poder, com essa ideia, montar uma fórmula que vai nos fornecer o quanto a gente vai gastar em reais, dependendo da quantidade de litros de combustível que nós vamos comprar. Se essas duas grandezas são diretamente proporcionais e eu sempre faço a razão do gasto pela quantidade em litros e tenho 3, então aqui não vai ser diferente. Quando eu fizer a razão y
dividido por x, y sobre x, eu vou ter quanto? Eu vou ter 3. Bom, eu aqui no caso posso fazer essa divisão, sim, porque é um dado técnico, o x aqui não vai valer zero para a gente. Tudo bem, então eu vou multiplicar os dois lados por x. Quando eu faço isso e multiplico os dois lados pelo x, eu tenho esse tipo de expressão. X dividido por x, como x não é zero, vai dar 1. 1 vezes y é y. E aqui eu tenho simplesmente 3x. Ou seja, uma consequência disso é que o gasto que eu vou ter comprando x litros de combustível é 3x. Por exemplo, se eu for comprar 15 litros de combustível, quanto que eu vou gastar? 3 vezes 15. 3 vezes 15, R$45. É isso aí, pessoal. Por enquanto é só. Na próxima aula a gente vai abordar grandezas inversamente proporcionais. Ah, mas o que é isso? Não existem só grandezas diretamente proporcionais, existem outros tipos de grandezas. Grandezas inversamente proporcionais e existem grandezas que não são nem direta nem inversamente proporcionais. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.